Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Gadaya Nanda Goswami Niti Namini. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jasodanandana Braja Jana Ranjana, Jasodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Haribol, Prabhu, isso com Rio de Janeiro. Prabhu Paravyoma. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jasodanandana Braja Jana Ranjana, Yasodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Prabhupada, Jaya Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada Hare Krishna, Jai Otávio, Haribol, reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, Luiz Rocha, Hare Krishna, reverências. Sigamos então com a leitura de Srimad Bhagavatam. Antes de mais nada, quero expressar aqui minha gratidão de sempre e a confiança dada pelo Prabhupada Vyoma para que eu possa ler e comentar um pouco o Srimad Bhagavatam entre vocês aqui. O capítulo é o 32º, Emaranhamento em atividades fruitivas. O canto é o terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Versos 20 e 21. O verso número 20 é o seguinte:
Dakshinena patharyamna pitrilokam brajanti te prajannanu prajayante shmashananta kriyakritaha Dakshinena patharyamna pitrilokam brajanti te prajammanu prajayante shmashananta kriyakritaha. A tradução palavra por palavra. Dakshinena, meridional. Patha, pelo caminho. Aryamnaha, do sol. Pitrilokam, a Pitriloka. Brajanti, vão. Te, elas. Prajam, suas famílias. Anu, juntamente com. Prajayante, elas nascem. Shmashana, o crematório. Anta, até o fim. Kriya, atividades fruitivas. Kritaha, executando. Tradução e significado dados por sua divina graça Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução. A essas pessoas materialistas permite-se-lhes ir ao planeta chamado Pitriloka através do curso meridional do Sol. Mas elas voltam novamente a este planeta e nascem em suas próprias famílias, começando de novo as mesmas atividades fruitivas desde o nascimento até o fim da vida. Jai Sundarangi, minhas reverências, Haribol. Eu vou repetir o verso. A essas pessoas materialistas, permite-se-lhes ir ao planeta chamado Pitriloka, através do curso meridional do Sol. Mas elas voltam novamente a este planeta e nascem em suas próprias famílias, começando de novo as mesmas atividades fruitivas desde o nascimento até o fim da vida. Significado. No Bhagavad Gita, 9º capítulo, verso 21, afirma-se que tais pessoas elevam-se aos sistemas planetários superiores. Tão logo terminem suas vidas de atividades fruitivas, elas retornam a este planeta e, desse modo, sobem e descem. Aqueles que se elevam aos planetas superiores voltam novamente a nascer na mesma família a qual tinham apego excessivo. Eles nascem e as atividades fruitivas continuam outra vez até o fim da vida. Há diferentes rituais prescritos desde o nascimento até o fim da vida, e eles são muitíssimo apegados a tais atividades. Srila Prabhupada Ki Jai. Eu vou ler o próximo verso e depois podemos conversar um pouco sobre os dois, tá? Verso número 21. Tata asti kshina sukritaha punarlokam mimansati patanti vivasya devaihi sadyo vibramshitodaya. Tata asti kshina sukrita punarlokam mimansati
patanti vivasya divai sadhyo vibramshitodaya. Tattaha, então, elas, kshina, esgotados, sukritaha, resultados de suas atividades piedosas. Punaha, novamente, lokam imam, a este planeta. Sati, ó mãe virtuosa. Patanti, caem, vivasha, desamparadas. Devaihi, mediante arranjo superior. Sadhyaha, de repente, vibramshita, levada a cair. Udayaha, sua prosperidade. A tradução: quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas, elas caem mediante arranjo superior e retornam a este planeta, assim como qualquer pessoa elevada a uma alta posição às vezes cai de repente. Repetindo, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas, elas caem mediante arranjo superior e retornam a este planeta, assim como qualquer pessoa elevada a uma alta posição às vezes cai de repente. Significado: às vezes se observa que alguém elevado a um posto governamental cai de repente, não havendo quem possa impedir isso. Da mesma forma, após terminar seu período de gozo, pessoas tolas que mostram muito interesse por se elevarem à posição de presidente nos planetas superiores, também caem de volta neste planeta. A distinção entre a posição elevada do devoto e a posição elevada de uma pessoa comum, atraída por atividades fruitivas, é que quando o devoto se eleva ao reino espiritual, ele não cai, jamais. Ao passo que a pessoa comum cai, mesmo que se eleve ao sistema planetário superior, Brahma Loka. Confirma-se no Bhagavad Gita, Brahma Bhuvanal Lokaha, que, mesmo que alguém se eleve a um planeta superior, ele será obrigado a descer novamente. Todavia, Krishna confirma no Bhagavad Gita, no 8º capítulo, verso 16, Mam opitya tukanteya punar janma navidyate. Qualquer pessoa que alcance minha morada não voltará jamais a esta vida condicionada de existência material. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksur Unmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase
Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanashini. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha kripas sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vajase Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Reverências a todos mais uma vez. Vamos procurar comentar ou conversar um pouco sobre esses versos. Eu vou repetir os versos. Dakshinina patharyam naha pitrilokam brajantite prajan anu prajayante Shmashananta Kriya Kritaha. A essas pessoas materialistas, permite-se-lhes ir ao planeta chamado Pitriloka, através do curso meridional do Sol. Mas elas voltam novamente a este planeta e nascem em suas próprias famílias, começando de novo as mesmas atividades fruitivas desde o nascimento até o fim da vida. Esse é o verso 20. O verso 21. Tataste kshinna sukritaha punarlokam imansati patanti vivasha devaihi sadyo vibramshitodaya. Quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas, elas caem mediante arranjo superior e retornam a este planeta, assim como qualquer pessoa elevada a uma alta posição, às vezes cai de repente. Nós estamos ouvindo aqui o Sr. Kapila concluindo um argumento para sua mãe Devahuti. No próximo verso ele dará o seu veredito sobre tais argumentos. Nesse verso ele está se referindo, inclusive ele começa o verso aqui, o verso número 20, a essas pessoas materialistas. No verso 16, ele fala sobre as características, pessoas que são demasiadamente ligadas a esse mundo material, executam seus deveres prescritos muito bem, com grande fé. Diariamente, elas executam tais deveres prescritos com apego ao resultado fruitivo. É sobre essas pessoas que o Sr. Kapila está falando para sua mãe. O que acontece com elas? Aqui ele diz que essas pessoas materialistas são, a elas se dá a permissão de ir ao planeta chamado Pitriloka, através do curso meridional do Sol. Mas elas voltam
novamente a esse planeta e nascem suas próprias famílias, começando de novo as mesmas atividades fruitivas, desde o nascimento até o fim da vida. Próximo verso ele explica por que elas voltam. Né? Quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas, elas caem, mediante arranjo superior, e retornam a este planeta. Assim como qualquer pessoa elevada a uma alta posição, às vezes cai de repente. Estamos ouvindo aqui sobre, usando um termo, a síndrome do ioiô. Sabe essa brincadeira com o ioiô que ele desce e sobe, desce e sobe. Assim é a vida do materialista, apegado aos resultados de suas ações nesse mundo. Ele está subindo e descendo. E isso não é bom, isso não é inteligente. E o Senhor Kapila está esclarecendo para sua mãe Devahuti o porquê, e também vai explicar o que é importante fazer. Tá, eu vou passar aqui pelos significados e nós vamos parando e falando, tá? Nesse primeiro verso, no verso 20, Srila Prabhupada já traz Bhagavad Gita. Esse verso de Bhagavad Gita é o verso 21 do capítulo 9. Titam bhuktva svargalokam vishalam Kshine punyamartya lokam vishanti Ivantrai dharman anuprapana gata gatam kamakam labhanti. Esse verso diz, muito parecido aqui, após abandonarem após desfrutarem desse imenso prazer celestial dos sentidos e terem se esgotado os resultados de suas atividades piedosas, eles regressam a esse planeta mortal. Logo, aqueles que buscam o prazer dos sentidos, sujeitando-se aos princípios dos 3 Vedas, conseguem apenas repetidos nascimentos e mortes. Prabhupada explica: aquele que é promovido aos sistemas planetários superiores desfruta de uma maior duração de vida e de condições mais favoráveis ao gozo dos sentidos. Mas não lhe é permitido ficar lá para sempre. Ao findarem os frutos resultantes de atividades piedosas, ele é reenviado a esta terra. Aquele que não alcançou a perfeição do conhecimento, como se indica no Vedanta Sutra, Janma Jasya Jataha, ou em outras palavras, aquele que deixa escapar a oportunidade de compreender Krishna, a causa de todas as causas, não atinge a meta última da vida, razão pela qual se sujeita ao processo em que rotineiramente é promovido aos planetas superiores e depois volta a descer
a síndrome do ioiô, não é? E aqui nesse verso, Prabhupada também fala sobre, ele compara esse sobe e desce, como se estivessem numa roda gigante, que ora sobe, ora desce. O fato é que em vez de elevar-se ao mundo espiritual, onde deixa de existir qualquer possibilidade de descer, aqui a grande vantagem, não é, de nos elevarmos ao mundo espiritual. Não é? Cessará qualquer possibilidade de queda. Ao invés de elevar-se ao mundo espiritual, onde deixa de existir qualquer possibilidade de descer, ele simplesmente permanece em sistemas planetários superiores e inferiores, girando no ciclo de nascimentos e mortes. É melhor ir para o mundo espiritual, onde se desfruta de uma vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento, e jamais se volta a esta miserável existência material. Tá. Isso é praticamente a repetição de Bhagavad Gita aqui pelo Senhor Kapila. Então, continuando no significado, tão logo terminem suas vidas de atividades fruitivas, elas retornam a esse planeta. E desse modo sobem e descem. Compreender nossa posição nessa existência material é fundamental para que tomemos ímpeto para uma mudança, ajustes em nossas vidas, de modo que nos livremos desse ciclo vicioso de subir, de ascender a planetas superiores ou a padrões superiores de deleite, de desfrute, e depois descer. Não é inteligente permanecer nesse vai e vem, ou nessa roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Porém, não importa que você esteja em cima ou embaixo. Na roda gigante da existência material, estaremos sempre sujeitos às misérias próprias, naturais, impostas pela energia material. A Brahma Bhuvana Loka, desde Brahma, do planeta de Brahma, até o lugar mais baixo, todos são lugares miseráveis, onde repetidos nascimentos e mortes ocorrem. Então precisamos ouvir mesmo, reter essas informações em nossa mente, em nosso coração, unicamente para obter ímpeto para o desapego e para investirmos na vida espiritual, como será o conselho dado por Kapila Deva no próximo verso. Ele conclui agora, depois ele vai dizer: portanto, minha mãe,
você deve adorar o Senhor, simplesmente. Então, esses dois versos são versos importantes que revelam para nós o que de fato está acontecendo aqui nessa existência material. Todos estão nessa roda gigante. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Como Jadabharata disse ao rei da Rugana, nós sabemos essa história maravilhosa, esse passatempo de Jadabharata, que carregava o palanquim do rei e ele desviava dos bichinhos para não fazê-los sofrer, e o palanquim mexia irregularmente, irritava o rei, que terminou falando palavras pesadas para Jadabharata. Quando ele começa a falar, entre as coisas que ele fala, desculpem, só um instantinho. Tá, pode. Eu vou atender aqui, tá? Eu peço desculpas, licença, só um instantinho a vocês. Pode ir. Tranquilo, pode vir assim. Aí vocês se afastam aqui, né? Desse. Isso. Vamos começar com esse? Tá. Pode passar por qual? Você que sabe. Pode passar por esse aqui logo. Tá. Agora eu vou continuar a aula ali, tá bom? Aí vocês, dá pra vocês se virarem, tá? Tá bom. Desculpem, eu não pude prever isso. Bom, então vamos retomar, não é? Bom dia, Fernando. Hare Krishna. Então nós estávamos falando sobre a desvantagem. Eu estava explicando que a importância de ouvir ouvir sobre o que ocorre nessa existência material, esse vai e vem, não é? Uma hora você sobe, outra hora você desce nessa existência, mas você não sai dela. Por que não sai? Pelo cultivo constante do interesse pelos resultados frutivos.
não é? E então o Senhor Kapila está com todas essas informações. O objetivo dele, claro, é deixar sua mãe consciente de que é necessário investir a energia humana no cultivo do conhecimento espiritual, em concentrar a mente no Supremo e preparar-se para voltar ao lar, um lugar onde não haverá necessidade de queda, só ascensão. Aqui o Prabhu Paravyoma, eu não sei, ou talvez Isconhil, pior ainda, aqueles que nunca sobem, só descem cada vez mais até as condições mais abomináveis de vida. Pois é. Ou então aqueles que permanecem nascendo e morrendo nessa terra. Então, a cada vez que lemos o Bhagavatam, é necessário que renovemos o nosso ímpeto para sair dessa roda gigantesca da existência material e temos que sair, mas sair numa direção certa, sair para retornar a existência permanente, eterna, espiritual. E para o verdadeiro deleite que se encontra na nossa posição constitucional como servos eternos do Senhor, Jivira Swarupa Raya, como Chaitanya Mahaprabhu estabelece em Sri Chaitanya Charitamrita. A Jiva é serva eterna do Senhor. Então, sair do samsara definitivamente significa, em última instância, recuperarmos a nossa consciência de Krishna, servir a Krishna com amor, com entrega, é a posição natural da alma. E assim fazendo, ela estará livre do mundo material, que tem essa cara de uma roda gigante, esse aspecto de uma roda gigante, não é? Onde a entidade viva está subindo e descendo. Eu estava dando um exemplo, antes de parar aqui, do rei Rahugana e Jadabharata. Ele estava na posição, o rei estava irritado com o serviço de Jadabharata, porque ele evitava o sofrimento dos bichinhos que passavam no chão, causando solavancos no palanquim. Então, quando o rei o puniu, uma das coisas que ele diz ao rei: é importante entender que essa sua posição ela é impermanente. Agora você está nessa posição, mas você pode sair dela e ir para baixo. As posições nesse mundo material são oscilantes, como no próximo verso nós vamos ver. Então, o resultado de ouvir esse conhecimento de uma alma perfeita, como aconteceu com o rei Rahugana, quando ouviu esse som
da verdade, conhecimento, entrar, quando por seus ouvidos ele mudou o seu comportamento, imediatamente desceu de seu palanquim real, ofereceu respeitos a Jadabharata e recitou esse verso famosíssimo que nós, esse verso que eu não tenho medo das coisas mais amedrontadoras, o raio de Indra, o açoite de Jama, enfim, eu não tenho medo de nada dessas coisas, mas eu tenho muito medo de ofender um Vaishnava. Então, ouvir Srimad Bhagavatam a forma correta de ouvir, a forma apropriada de ouvir, é ouvir já esperando que vamos mudar, que vamos fortificar nosso ímpeto para a autorrealização e ouvir estando prontos para fazer ajustes em nossas vidas. Aplicar o conhecimento do Bhagavatam no nosso dia a dia. A cada um de nós é dado um campo de ação, um campo apropriado para a prática da consciência de Krishna. Cada um de nós. Ouvindo o Bhagavatam, devemos utilizar apropriadamente esse campo para voltar para Krishna, a partir das instruções do Srimad Bhagavatam. Tá, eu vou ler o segundo verso. Esse foi o primeiro verso, o verso 20. Aqui o Sr. Kapila está deixando claro que não há nenhuma vantagem nesse sobe e desce. Nenhuma vantagem. Pelo contrário. Aqueles que se elevam aos planetas superiores voltam novamente a nascer na mesma família a qual tinham apego excessivo. Eles nascem e as atividades fruitivas continuam outra vez, até o fim da vida. Ou seja, o que nos mantém nesse vai e vem é o apego às atividades fruitivas. Então precisamos soltar isso. Precisamos soltar isso. Há diferentes rituais prescritos desde o nascimento até o fim da vida, e eles são muitíssimo apegados a tais atividades. Essa seção Karma Kandiya dos Vedas, as pessoas materialistas são extremamente apegadas a essa seção, onde existem rituais para que se alcance planetas superiores e padrões elevados de gozo dos sentidos. Mas isso do ponto de vista filosófico, espiritual, não é inteligente. Precisamos, de fato, soltar esse apego, não é? E a essa existência material, as ações fruitivas. Tem esse exemplo do macaco que é pego na floresta numa armadilha, que é uma cumbuca, onde ele põe a mão com muita dificuldade para pegar uma banana. Quando ele segura a fruta e vai puxar a mão, então sua mão não sai, porque o volume aumenta. Ele fica ansioso, porque ele não pode puxar a mão, não pode se soltar. E uma coisa interessante, ele não tem acesso à banana, porque a própria cumbuca impede que ele
que ele coma a banana. Assim, essa existência material. Então, por isso, esses materialistas são chamados por Krishna e também Prabhupada por tolos. São pessoas tolas que investem sua energia humana no gozo dos sentidos. Deixa-me ver. Aqui Marcelo Magalhães fala: não daria para a pessoa continuar subindo depois de alcançar os planetas superiores? Se ele queima, se ele alcança um planeta superior e queima os resultados de suas ações desfrutando, ele vai ter que descer. Tá? Para ele continuar subindo, ele tem que continuar avançando em desapego. A subida está relacionada ao nosso desapego. Mas se você sobe para novamente desenvolver a consciência de deleite dos sentidos, não é? Então você começa a, digamos, consumir o seu saldo e logo que acabe você desce. Digamos, o passo mais inteligente é render-se a Krishna. Gato mukundan parihritya kartam. Com um passo nós podemos saldar todas as nossas dívidas, como diz, não é, esse verso famoso do Srimad Bhagavatam. Não sei, talvez alguém lembre para mim. Jasyasti. Jasyatma. Não. Um verso do Bhagavatam que termina com essa linha: Gato mukundan parihritya kartam. Esse verso é bem importante e tem a ver com isso. Se a Prabhupada Vyoma estiver por aí, puder lembrar, ou algum de vocês. Mas nós devemos, nesse mundo material, qualquer movimento nosso implica em utilização de energia que está sendo fornecida por diferentes semideuses. Quando você abre os olhos para ver, você está consumindo energia dada por um semideus específico. Não é? Quando você ouve, quando você come, cada coisa que fazemos é fornecida. Assim como, por exemplo, você está você aluga um apartamento, não é? Cada vez que você, cada momento que você está lá, você vai ter que pagar. Acendeu a luz, você vai ter que pagar a luz. Ligou a água, você vai ter que pagar a água. Então, estamos cheios de dívidas com os antepassados, que deixaram conhecimento, que deixaram uma estrutura para a nossa vida agora. Temos dívidas com sábios, não é? Temos dívidas com semideuses, temos dívidas com todas as entidades vivas. Mas esse verso, Gato mukundam parihritya kartam, se você se rende ao Senhor Mukunda, Mukunda quer dizer aquele que dá a liberação. Tá? Render-se a Krishna. Aceitar que Krishna está agora aqui, diante de mim, na forma de som, seu santo nome,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Precisamos nos entregar a esse santo nome de Krishna. Gato Mukundan Parihritya Kartan, com um gesto só. Então nós podemos saldar todas as nossas dívidas. E não precisaremos visitar planetas celestiais, porque os planetas celestiais, com todo respeito, eles não podem ser comparados a Vaikunta e muito menos a Goloka Vrindavana. Não podemos comparar. Tá? Os planetas celestiais, mesmo Brahma Loka, que é top, planeta mais elevado, nós nem podemos imaginar as facilidades, mas ainda assim, eles não podem nem ser comparados à morada de Krishna. E Krishna está nos convidando a cada instante para ir para lá. Como agora, o Senhor Kapila está simplesmente deixando isso claro para sua mãe Devahuti. Krishna está nos convidando a cada... Então, o interesse por conhecer essas facilidades materiais é um perigo, é um risco, não é interessante. É interessante agora que temos a oportunidade de dar um fim a todas as nossas dívidas com essa existência material, nos entregando a Krishna. O santo nome de Krishna, quando nós cantamos que o santo nome do Senhor, ele limpa o coração de toda poeira acumulada durante milhares e milhares de nascimentos e mortes. Isso é muito sério, não é? Nós temos poeira acumulada que acumulamos durante muitos e muitos nascimentos. Nada pode limpar essa poeira a não ser o Senhor Supremo, não é? Que vem na forma de seu santo nome, ele pode limpar tudo isso. E uma vez que o façamos, a ideia de deleite em planetas superiores vai por água abaixo, não é? Os planetas superiores nessa existência material, como Krishna deixa muito claro, são lugares ainda miseráveis. E mesmo que haja algum deleite, logo que os resultados fruitivos, o resultado das ações fruitivas, resultado de karma, se termine, caímos de novo. Não é nenhuma vantagem. Krishna diz que aqueles que estão interessados em planetas superiores têm inteligência muito fraca. Então, é melhor aproveitar agora. Temos uma oportunidade maravilhosa. Mas precisamos aproveitar essa oportunidade para avançar além da existência material e voltar ao nosso lar real. Esse mundo material não é um lar real, ele está mudando a cada instante. A energia material é interminantemente mutável, mas nosso lar não. É imutável, eterno, cheio de bem-aventurança, conhecimento. Isso não é um fato nos planetas celestiais. Por isso,
Marcelo. Diria que poderíamos até, né, isso pode acontecer se você chega num planeta superior e não se influencia pela natureza sedutora dos prazeres dos planetas celestiais e lá mesmo você vai ter que renunciar, continuar renunciando. Então melhor, aí você pode subir, mas o que normalmente acontece é que quando se chega em lugares onde o deleite é fácil e mais sofisticado, aí a tendência é nos entregarmos a esse deleite. Nos versos anteriores, Harinam Sankirtan ISKCON diz que yogis e sábios que chegam a Brahma Loka no final da vida dele vão ao mundo espiritual. Eles vão seguindo o mestre espiritual deles, que é Brahma. Porém, nós podemos ir direto a Krishna, cantando o santo nome de Krishna. E não precisamos aterrissar ainda nesse aeroporto ali do mundo material. É o que está mais próximo do mundo espiritual, mas ainda é a existência material. Então nós podemos resolver a nossa volta definitivamente sem ir direto, de forma direta. Tá, então sábios, yogis, vão ao planeta de Brahma. Tudo bem? Por que eles não foram direto? O próprio Senhor Brahma diz em Chaitanya, no Brahma Samhita, Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha laksha vriteshu surabhira vipalayantam. Ele diz que ele fala sobre a morada espiritual e glorifica a morada de Krishna. E repetidamente ele diz Govindam Adi Purushantam Aham Bhajami. Se pudermos aprender agora essa lição do Senhor Brahma e passarmos a adorar a Govinda na forma de seu santo nome aqui, então não precisaremos parar no planeta de Brahma e aguardar lá para voltar para Krishna. Devotos estão cheios de ansiedade para ver o seu Senhor de novo, para voltar para o lar. Então, se você pode evitar pousar ainda, sabe como voos que ficam fazendo escala? Tá? Se nós queremos, nós estamos com muita saudade de um ente querido, né? Estamos indo para vê-lo num outro país distante. Né? Se você tem a possibilidade de pegar um voo direto, que leva bem menos tempo, ao invés de um voo que vai fazendo escalas, é melhor pegar o voo direto. Né? Então, nós agora temos uma possibilidade inigualável, como presente inigualável. É um voo direto para Krishna, cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tudo bem, assim, a gente não vai criticar yogis e sábios que estão ali no planeta de Brahma, mas servindo seu mestre espiritual e aguardando lá a hora do retorno.
mas se pudermos pegar um voo direto, é mais interessante. Eu achei que eu acabei de falar, não é, Marcelo? Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam, Aivakeiva Lo. Kalo Nastyeva. Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu responde, ele diz, não há uma maneira, não há um meio mais eficaz, não há uma maneira melhor do que você pegar esse voo direto no cantar dos santos nomes de Krishna. Pois é, Harinam Sankirtan, escala de trilhões. É uma escala longa, não é? Então a melhor coisa é, se pudermos evitar essa escala, por que não? É mais inteligente, não é? É isso. Eu vou ler esse segundo verso aqui, que é o verso o verso 21 diz: quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas, elas caem. Pois é, você pratica austeridade para ir para um planeta celestial, quando chega lá, as facilidades que ali existem para o deleite dos sentidos são sedutoras, e você começa a consumir o seu saldo de austeridades praticadas aqui. Esse saldo vai sendo consumido até zerar. Quando zera, acabou. Você não tem mais direito. Então você volta. Mediante arranjo superior. Ou seja, por um arranjo superior você volta e retorna a esse planeta, assim como qualquer pessoa elevada. O próprio Bhagavatam dá aqui um exemplo para nós. Qualquer pessoa elevada a uma alta posição, às vezes cai de repente. Tá, nós podemos observar, como Prabhupada começa aqui o exemplo, ele diz que alguém elevado a um posto governamental, se observa que às vezes cai de repente. Principalmente nesse mundo político, você vê essas ascensões e quedas, não é, constantemente. Não havendo quem possa impedir isso. Da mesma forma, após terminar seu período de gozo, pessoas tolas que mostram muito interesse por se elevarem à posição de presidente nos planetas superiores também caem de volta a esse planeta. Esse desejo por prestígio é muito perigoso, não? Por isso a condição de humildade é fundamental. Compreender a nossa pequenez, não é? Infinitesimalmente pequenos, né, diante de toda a criação de Krishna. Temos que pensar nisso seriamente, né? Uma posição de prestígio pode causar um dano no na nossa volta, pode causar um problema e atrasar a nossa volta ao lar. Aqui diz, sim, outra coisa interessante aqui. A distinção entre a posição elevada do devoto e de uma pessoa comum atraída por atividades fruitivas é que quando o devoto se eleva ao reino espiritual, quando você chega ao reino espiritual com o seu coração cheio de amor por Krishna, por devoção, você não cai mais. Jamais. Ao passo que a pessoa comum vai cair. Mesmo que se eleve ao sistema planetário superior, Brahma Loka, ela vai cair. Confirma-se no Bhagavad Gita
Então aí tem essa outra passagem de Bhagavad Gita, capítulo 8, 16. Prabhupada traz para cá porque é um verso que tem a ver aqui com essa passagem. Harinam Sankirtan ISKCON diz aqui, se diz que é praticamente impossível transcender para o mundo espiritual a partir de Swarga Loka, devido ao excesso de delícias divinas. Pois é um risco, não é? É um risco muito grande. Por isso, almas que estão lá almejam essa existência material, que é uma condição mais estratégica para o desapego, essa existência material. Esses mundos intermediários, né? Então aqui, nesse verso do capítulo 8, vou ler aqui o significado de Prabhupada, muito interessante também. Brahma Bhuvanam Loka Punaravartinorjuna Mamopetyetukanteya Punarjanma Navidyate. Partindo do planeta mais elevado do mundo material e descendo ao mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Para quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. Então, no significado, Prabhupada diz o seguinte: todas as espécies de yogis, karma yogis, jnana yogis, hatha yogis, etc., eles acabarão tendo que alcançar a perfeição devocional em Bhakti Yoga, ou consciência de Krishna, para poderem ir à morada transcendental de Krishna e jamais retornarem. Aqueles que alcançam os planetas materiais superiores, os planetas dos semideuses, eles voltam. Essa grande lição, tá? Uma pessoa alcançou um planeta superior e vai voltar. Aqui está falando. Eles voltam. Aqueles que alcançam os planetas materiais superiores, os planetas voltam a sujeitar-se a repetidos nascimentos e mortes. Assim como as pessoas da Terra são elevadas a planetas superiores, as pessoas de planetas como Brahma Loka, Chandra Loka e Indra Loka caem rumo à Terra. Tá, então aqui, pelo que nós estamos ouvindo, parece que mesmo as pessoas que estão em Brahma Loka, não são todos que vão com o Senhor Brahma, porque aqui se diz que muitos caem. A prática de sacrifício chamada Panchagni Vidya, recomendada na Chandogya Upanishad, capacita-nos a alcançarmos Brahma Loka. Mas se em Brahma Loka não cultivarmos a consciência de Krishna, teremos de voltar à Terra. Nos planetas... Concluiu? A gente já retirou já. Os dois? Aí vão levar para lá agora? A gente vai fazer como lá. Tá. Eu vou concluir aqui e estou indo para lá, certo? Tá bom então. A gente tá guardando o senhor lá na frente lá. Tá certo. Tá bom? Tá. Bom, então aqui nesse significado também nós estamos esclarecendo algumas perguntas, não é? Prabhupada mesmo está esclarecendo. Nos planetas superiores, aqueles que progridem em consciência de Krishna, pouco a pouco elevam-se a planetas progressivamente superiores. Está aqui, ó, Prabhupada está dizendo. Talvez a resposta para o Marcelo. Nos planetas superiores, aqueles que progridem em consciência de Krishna, pouco a pouco elevam-se a planetas progressivamente superiores. E na época da devastação universal, são transferidos para o reino espiritual eterno. Sridhar Swami, em seu comentário ao Bhagavad Gita, cita este verso. Então aqui tem a resposta também mais clara de Prabhupada à pergunta do Marcelo. Aqui tem um verso do Sridhara Swami, no comentário ao Bhagavad Gita, Brahmana sahati sarve samprapti pratisanchare
Parashanti katatmanaha pravishanti parampadam. Quando ocorre a devastação desse universo material, Brahma e seus devotos que estão constantemente ocupados em consciência de Krishna são todos os devotos de Brahma que estão ocupados em consciência de Krishna são todos transferidos para o universo espiritual e para os planetas espirituais específicos que eles desejam. Esse foi o significado de Prabhupada, esse verso. Aqui tem mais alguns comentários. Iskon Hill. Esses yogis e sábios também acabam voltando para cumprir suas missões universais, certo? Se diz que é praticamente impossível transcender para o mundo espiritual a partir de Swarga Loka, devido ao excesso de delícias divinas. Imagine. Nós não podemos avaliar, não podemos nem comparar os prazeres de Swarga Loka, os deleites, e a sedução é tamanha que é muito difícil, a renúncia torna-se mais difícil. Se os planetas celestiais são cheios de delícias, o planeta de Krishna deve ser então delícia pura, delícia puríssima, perfeita. Nós não podemos nem mesmo comparar a opulência, a maravilha, a beleza, do mundo espiritual com essa existência material. O Senhor Brahma deixa esse verso, Chintamani prakarasad masukalpa vriksha, um lugar cheio de árvores dos desejos, onde as residências são feitas de Chintamani, pedras filosofais, autorrefulgentes, onde as vaquinhas são vistas em toda parte, são vacas surabhi que produzem néctar, leite em abundância, e onde milhares e milhares de deusas da fortuna, Lakshmi, Sahasra, Shanta, milhares de Lakshmis são vistas ali, ocupadas todas, incessantemente, com muito amor, a serviço de Govinda. Govindam Adi Purusham Tamaham Vajami. Eu adoro esse Govinda, o ser primordial. Tam, a ele, Aham, eu, Vajami, adoro. Então, o próprio Senhor Brahma já dá esse veredito. O Senhor Brahma é o dono de Brahma Loka. Eu vou pedir licença para vocês, eu estou com uma urgência aqui, certo? Eu vou... Só um instante. Bom, eu lamento, hoje eu realmente vou ter que parar aqui. É uma mudança aqui de aparelho, de ar-condicionado, eu vou ter que dar uma assistência, estou sozinho. Tá? Então, muito obrigado pela atenção, já passamos inclusive aqui do tempo. Agradeço imensamente a todos vocês, é sempre uma alegria poder estar aqui na associação com todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada, minhas reverências, Hari Hari Bol a todos.